Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o treinador Carlos Angelini. Nós vamos continuar nossos estudos do livro Fundamentos do Capa Branca. O que nosso grande mestre cubano tem a nos explicar hoje? Ele vai nos próximos dois exemplos explicar a importância de controlar o centro. O que é o centro para eles, na época deles? O que é o centro? E4, E5, E4 e E5, D4 e D5. Tá? São as casas centrais. Controlar as casas centrais é o que chama de controle do centro. Sem dúvida, o controle do centro é muito importante. Se você não controlar essas casas, dificilmente você vai poder ter um ataque bem forte. Lógico, dá para atacar pelas alas? Dá. Mas se você controlar o centro, vai ficar bem mais fácil. Que você vai ajudar muito na iniciativa. É sempre bom você ter isso em mente, pois muitas vezes será motivo de uma série de movimentos que não serão entendidos adequadamente. À medida que esse livro avança, capa branca falando, né, vou me debruçar mais sobre esses diferentes pontos. Momento, dedicarei algum tempo a aberturas escolhidas aleatoriamente e explicarei esses movimentos de acordo com os princípios gerais. Dessa forma, o estudante treinará sua mente na direção correta e, portanto, terá menos problemas em encontrar uma saída quando confrontado com uma situação nova e difícil. Na realidade, o que ele quer dizer? Vai servir para quase. Ele está querendo desenvolver a habilidade em você analisar as aberturas, defesas, tudo. Mesmo que seja uma coisa diferente que você não conheça, como que você vai reagir a elas, o que você vai fazer, o que não vai. Então são esses princípios que ele vai tentar passar para a gente. Ele está analisando agora, vamos analisar a partida dele. Ó. E4, E5. Os dois estão fazendo movimento para controlar o centro. São os principais. Agora, cavalo F3. Ó, o cavalo branco está atacando o rei preto. D6. O que na verdade o que é? Esse daí é um movimento bem tímido. O preto está assumindo uma atitude defensiva. Em princípio, o lance é o erro. Na abertura, sempre que possível, as peças devem ser movidas preferencialmente antes dos peões. Vamos lá. Agora vai D4. Ele começou o ataque já ao centro. Para quê? Ele quer ganhar espaço. E quanto mais espaço, fica mais fácil você manobrar as peças. Ele já começa a atacar. E as negras vão defender. Mas você vê que as negras já tomou uma posição mais defensiva e as brancas estão indo para cima. E as negras, se quer claramente, ela não quer abandonar o centro, ela vai lutar. Mas o que acontece? Esse cavalo, ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele bloqueou o bispo, praticamente bloqueou a dama de defender aqui o peão. Não é um lance assim. Ele, na realidade, ele está limitando as brancas em vez de facilitar a ação das peças. Melhor seria se ele jogasse, talvez, cavalo C6. É o movimento mais interessante. Ó. Ele abre o caminho para o bispo, para a dama. E não adianta, essa casa aqui é a casa natural do cavalo. Lógico, tem muitas aberturas e defesas que usam essa casa aqui, sem dúvida. Mas a casa natural do cavalo é mesmo essa que está em vermelha, tá? Mas não foi esse movimento que foi feito. O movimento que foi feito foi esse. A branca já vai para o ataque. Vai atacar qual pontinho? Esse de F. Por que atacar F? Se você for ver, F só está sendo defendido pelo rei. O rei é a única peça que defende F. Então esse ponto é muito interessante atacar. Quando possível, pode vir um ataque forte em cima dele. Daí as negras jogam H6 para quê? Para bloquear a ação do cavalo. O que acontece? O cavalo pode vir, poderia vir, né? O cavalo poderia vir para casa
para casa G5 para atacar esse pontinho defendido pelo bispo. Lógico, tem defesas para isso daí, mas ele está querendo justamente evitar isso daí. Justamente porque, ó, teoricamente, ele está perdendo um tempo, ele está perdendo diversos tempos e a branca está desenvolvendo peças, se você for ver. A branca já desenvolveu duas, ele desenvolveu um cavalo, apenas um cavalo. Desenvolveu o bispo e o cavalo em posições muito boas. E as negras praticamente só desenvolveram o cavalo. Numa posição péssima que fecha ainda que fecha o movimento do bispo e da dama. Porque um dos movimentos interessantes seria esse daqui. Em vez esse movimento que foi feito, o H6, melhor seria talvez o bispo E7. Por quê? Porque, ó, CD por E, cavalo por E, ó, cavalo por E, D por E, dama H5. Ó, você vai ter o bispo atacando, a dama atacando, esse mesmo pontinho. E detalhe, vai ter que defender esse ponto aqui. E fora defender esse ponto, as negras vão perder um peão. Esse peão aqui vai cair. Tá? Talvez a melhor saída seria essa, por exemplo, aqui. E dama D5. Do mesmo jeito, ele vai atacar aqui ponto. Esse ponto aqui. Esse ponto de F7. Isso é uma casa que sempre você vai procurar atacar. Quando possível, óbvio. Mas você sempre poderá atacar. Na realidade, naquela posição anterior, você viu que ganhou a cabo, você ganhava um peão. Mas vamos voltar. Ele mexeu H6. Cavalo C3. Está vendo? As brancas estão desenvolvendo as peças e as negras estão ficando para trás. Cavalo G6. Bispo E3. Bispo E7. Dama E2. Ó, se você for olhar, as brancas podem fazer tanto roque pequeno como roque grande. Dá para escolher qual lado. O que ela fez? Ela fez certinho e tirou todas as peças possíveis para fora da cadeia de peões. Ele mexeu 2 peões praticamente e todas as outras peças. Com os 2 peões que ele tirou de D e E, ele conseguiu desenvolver todas as outras peças dele. Se você notar, as brancas não fizeram roque. Elas querem desenvolver primeiro suas forças e, por último, no último lance, forçar as pretas a jogar C6. Elas querem forçar a preta a jogar o lance C6. Vocês vão ver por quê. Tá? Vai fazer o quê? Vai abrir espaço para dama. E para torre, ele vai trazer, você vai ver, sempre, a tendência sempre é o quê? Trazer as torres, vai fazer o rock, trazer as torres para o meio. Sempre para atacar as colunas centrais. Tá? Então você vai ver que a maioria das aberturas, defesas, tudo sempre é trazer as torres para o meio. E daí o que? Ele vai abrir D por E e ele vai trazer as torres, vai fazer rock, né? Vai trazer as torres e vai tentar abrir. Como que ele vai abrir? Vai abrir o peão de D, capturando o E. Se defender com o cavalo, tem esse cavalo aqui, ele vai abrir o centro para atacar, porque por enquanto o rei das negras está no centro. E qual alternativa as negras teriam? As negras teriam o quê? A mesma coisa, ao contrário aqui. E vai ter E,
E por D. Mas daí, teoricamente, você está abandonando o centro para as brancas, mas ele vai lutar ainda, tá? Então vamos lá, dama E2, C6. E agora ela fez. Agora o que as brancas fizeram? Desenvolver as peças. Se você reparar, todo o ataque das brancas tá ali. E possivelmente o que ela vai fazer? Ela vai atacar esse centro muito forte, porque a chance dela ganhar o centro agora é enorme. Praticamente ela ganhou, né? Não tem nem como segurar. Jogou dama C7, fez roque pequeno. Com esse último lance, as brancas completam seu desenvolvimento, enquanto as pretas estão evidentemente um tanto restritas. Se você pegar, as negras estão lá amassadas praticamente lá no canto. Você tem, você vai reparar, você tem o bispo aqui preto, que pro bispo preto sair daqui, ele pode sair via fianqueta aqui, mas vai precisar de alguns movimentos. Enquanto isso, as brancas estão totalmente desenvolvidas. E a chance, se jogar aqui o peão de D por E, de qualquer maneira vai abrir, vão sair os peões das negras tudo bem, que se jogar D por E aqui vai ser, ele vai jogar aqui. Então o que você tem aqui, peão por peão, cavalo, peão por peão, ele vai pegar. Você pode avançar seus cavalos, atacar. Então o que acontece? Vai ter um ataque. Agora a torre vai estar atacando esse cavalo. A dama, pode ver, tudo ele vai colocar. Depois você vai trazer o que você pode fazer. Depois lá na frente, trazer essa torre de F para E também. Você centralizou as duas torres nas principais colunas do que é o centro, da D e da E. Para tentar o quê? Para tentar romper o centro. Tá? Então, se você olhar, as brancas estão todas as peças envolvidas para o centro. Tá? E vai, tudo está desenvolvido para o centro. Então, para eles, o que acontece? Eles com os bispos ativos, cavalos ativos, o maior interessante agora é abrir o centro. Elas têm que tentar abrir coluna para as duas torres delas que estão no centro. Porque o desenvolvimento das negras está muito atrasado. Então, o que ele quis dizer? Que aqui dá para você explorar muito bem. Geralmente aqui, ele vai fazer o quê? Vai abrir, as negras vão fazer esse movimento. E aí vai começar um monte de ataque muito forte. Do que vai? Isso daí vai abrir a coluna para a torre atacar. E depois assim desse movimento, é só ele quis ilustrar esse centro, mas na realidade o que você vai fazer? Você vai trazer a torre para E. Para quê? Para atacar, lógico, você vai capturar esse peão antes, mas o que eu estou falando, sempre os movimentos, o que ele fez? Ele movimentou todas as peças brancas para o centro. Isso daqui, o que ele quis mostrar é isso daqui. Você vai trazer, você traz a torre, tá tudo atacando o centro. E se você for ver, o cara ataca as duas torres lá, estão na posição inicial delas. Aquele bispo, se você pegar aqui, a torre, as torres, mesmo que ele faça rock, se ele for fazer rock aqui, esse bispo e essa torre estão aqui parados. Ele vai ainda perder um tempo para desenvolver, que pode gerar um ataque rapidão das brancas. Aqui ela pode atacar o peão de E. Ela não vai querer avançar, que vai fechar, mas pode ser uma alternativa aqui também. Vai ficar atrapalhando bastante. Se você pegar, ela consegue. As negras estão ficando apertadas cada vez mais no centro. O centro está começando a restringir. Se você olhar, as peças estão ficando quase sem movimento, as peças negras. Tem um bispo aqui no meio. Enquanto isso, as peças brancas estão livres. Ele consegue movimentar um monte de peça. Ele não tem uma restrição de espaço que as negras têm.
Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria mostrar. A importância de você controlar o centro. Se você quer ter um ataque decente, um ataque forte, você tem que controlar o centro. De alguma maneira, você pode fechar o centro para atacar pelas alas, mas o centro é essencial. Você tem que lutar pelo centro, então suas peças devem convergir pelo centro, tá? Sempre tem que ter isso em mente, tá bom? Muito obrigado. E já já eu vou postar também o exemplo número 19, que também fala sobre o controle do centro, tá bom? Muito obrigado. Curto o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer, tá bom? Muito obrigado a todos.